Complicou um pouco. Complicou. Ai, ai. Hoje é um episódio especial. Hoje é um episódio especial. Geralmente, nesse ponto das nossas vidas, fazendo as coisas que a gente faz, a gente já tá pensando em desistir. Exatamente isso que eu tava pensando. Não é? É. E como é que tá esse podcast pra você na sua cabeça? Por mim, é o último dia. Por mim também. Eu tô cansado, a gente já até mudou de lugar aqui, não sei se você tá vendo. Eu tô querendo que isso aqui se for. Ai. É verdade, já estragou tudo. Põe o bip. Vou ter que pôr o bip. Tá, põe Então, o bip. esse é um bom momento pra gente falar o que a gente vai fazer. Exatamente. Fala. E só pra tranquilizar o coração de todo mundo, pelo menos eu não tô pensando em parar, porque eu amo isso aqui. Exato. Eu amo esse podcast mais do que eu já amei qualquer outros projetos que nós tivéssemos. Estaremos um dia. Estivamos. Que um dia fizéssemos vos. Trebas. Então. E hoje é o episódio 30. É o episódio especial, porque a partir daqui até o episódio número 35, nós não vamos falar nenhuma palavra. Nenhum palavrão. Palavrão. Caso contrário, não seria um podcast. Não seria um podcast. A gente já comentou sobre isso aqui, que seria inovador. Seria. Porém, muito ruim. O podcast mais silencioso da história. Isso, o podcast em silêncio. Ele acaba com o estilo podcast. Talvez a gente criaria outro estilo. Isso. Que Mas seria a mesma sensação de você estar com fone de ouvido, mas com a música pausada. Isso. Só que na verdade você tá ouvindo algo. Você tá ouvindo algo. Porque você tá ouvindo. Existe som lá fora. Existe. Mesmo que você não escute, ele tá ali. Isso. Agora, finge que você não pausou nada. E o que tá passando no seu celular é o nosso podcast. É assim que seria. Isso. Em silêncio. Só pra esclarecer. Uhum. Tá. Exato. Então, olha, vou esclarecer algumas coisas aqui. Nós mudamos de lugar um com o outro. Se você é observador, você percebeu. Se você não percebeu, você tem algum problema de memória, porque se você assiste alguma vez esse podcast, você sabe que eu sento ali e ele senta aqui. Eu ia usar o boné dele hoje pra ficar mais confuso ainda. Mas aí ele falou assim, não, Lucas, melhor não. Eu sou doente. Então, eu falei, eu prefiro não me envolver com esse tipo de coisa. Porque a gente já tá correndo riscos aqui, entendeu? Exatamente. Eu deveria estar usando máscara e óculos de proteção. Exatamente. Não estou. Mas a gente mudou só pra caracterizar que esses 5 episódios vão ser limpos. Exatamente. Livres de palavrão. Livres de palavrão. E se sair algum palavrão aqui, vai ter o bip. Vai ter o bip. E isso é um teste que a gente propôs em alguns episódios passados pra ver se as grandes marcas de podcast, tipo a Apple, tipo o Spotify, eles promovem a gente. Porque eu sinto que cada vez que eu coloco que o nosso podcast tem a linguagem explícita, ele já não quer mais falar nada. Eles já falam assim, não, melhor não. Não é pra criança? Toda criança ouve podcast. É assim que funciona? Não. Então, se nenhuma criança ouve podcast, por que o meu tem que ser limpo? Por que eu não posso falar palavrão? A gente vai testar isso na prática. Vamos ver se é uma verdade ou se é uma hipótese e a gente tá à toa. Exatamente. Será que eu tenho que censurar essa palavra que você acabou de falar? Vai, caramba, talvez. Você entendeu? Vai ser bem difícil isso pra gente. Vai ser difícil. Ou seja, nos próximos 5 episódios você vai ouvir a gente falando sobre, sei lá, a cor de cada carro que passa na rua. Porque não tem como não tem como ser interessante sem usar um palavrão. Tem como. A gente vai conseguir, a gente vai ter a prova tanto pra ver se eles gostam desse tipo de conteúdo e recomendam pra mais pessoas, Verdade. mas também pra ver se a gente consegue manter isso aqui interessante sem a gente... É verdade. É um teste, é um desafio. É um desafio, exatamente. Tá bom, então. O que mais que a gente precisa falar? Eu não sei. Você disse que tinha surpresa, mas você não me falou ainda qual é que é. Então, você que tá assistindo agora esse episódio já percebeu qual pode ser uma surpresa. Mas eu não vou falar aqui porque ainda é surpresa pra esse cara aqui. Esse cara aqui que tá na minha frente. Tá vendo aqui? Onde eu tô apontando? Eu sei que vai ter uma surpresa, mas eu não sei qual é. Vai ter uma surpresa. Não é nada demais, mas é alguma coisa legal. Porque a partir daqui é um momento sagrado pra nós. Há quanto tempo a gente tá fazendo isso aqui? Há vários. Uns... A gente começou em março. Abril, maio, junho, julho. Estamos basicamente em agosto. É o 5º mês que a gente tá fazendo algo. 5º mês. Caramba.
5º mês de Gritando Baixo Podcast. Quando fizer 6, vão ser 6 meses. E aí a gente vai saber que a data só mudou 1 mês. Pega seu drink, porque tá começando mais um Gritando Baixo Podcast. Se você tem um café, se você tem um chá, toma ele agora, brinda com você mesmo, se você estiver sozinho. Tchim, tchim, Marlene. Tá, isso aí. Achei que fosse óleo, é água. Curiosidade. Pois Toda não. vez que você bebe alguma coisa e você chupa mais forte o ar e você coloca oxigênio na sua boca, você sente melhor o gosto, sabia? Ah, é? Eu não sabia Funciona disso, com água também. Vamos lá? Vamos. Você é familiarizado com o termo insonso? Insosso. Insosso é algo é algo sem gosto. Eu acho que insosso é algo sem gosto. Mas é diferente de Insonso. Não. Insonso é alguém que... Por exemplo, você pergunta o que a pessoa gosta de comer, ele responde pão de batata. Esse é um cara insonso. Tá, ok. Mas é diferente de... O que água é? Água é incolor, Aham. inodoro e onipotente. Ou seja, as mesmas características de Deus. Não, exato. Entendeu? Não, é porque não tem uma diferença entre insosso e algo que não tem gosto? Porque insosso é uma coisa sem tempero, não é? Não, Eu acho que é. Eu acho que insosso é basicamente uma comida tipo uma blogras, uma geleiona que você come que contém todas as vitaminas que a gente precisa. Isso é uma comida Tipo insosso. Matrix. Já assistiu Matrix? Já assisti Lembra Matrix. a cena que eles estão na cozinha comendo? Aí o cara fala assim, essa comida aqui tem tudo que o seu corpo precisa. Não é gostoso, mas tem tudo aqui. E aí você olha aquele negócio e você pensa em insosso. Entendi. É Eu não insosso. faço a menor ideia do que você tá falando. Matrix? Não lembro dessa cena. Você não lembra de nada, então. Essa é a cena principal. Depois daí ele tá desviando de balas, amigo. Entendi. O filme é basicamente isso. O filme é isso. Ele come comida de cadeia e depois ele já tá desviando de balas. Entendi. Matrix criou muitas tecnologias diferentes. Criou. Você acha que a gente vive numa Matrix? Eu acho que a gente vive numa Matrix, cara. Numa espécie de Matrix, sim. É? Eu acho sim, porque nós somos totalmente controlados, né? Por quem? Por forças Tá. e poderes. Entendi. Eu tava tendo essa conversa com meu pai esses dias. O que você falou? A gente tava falando porque ele tava me contando que ele terminou de assistir Dark. Ah, sim. Dark. Série Dark. Isso, a série Dark. E aí, a gente tava com... E aí a gente começou a entrar no assunto dimensões. E aí a gente entrou naquele negócio de existirem várias dimensões. Aham. E existir um de você em cada dimensão pra cada escolha que você faz. Existe uma teoria que diz algo assim, não é? Legal. Que você, tipo, você faz uma grande escolha. Uhum. E se você, vamos por, escolhi morar sozinho. Aí, em uma realidade eu estou fazendo isso. E na outra, Você não. ainda tá fazendo a mesma coisa. Uhum. E aí, nessas escolhas, a gente vai repartindo, né? Sim. A gente vai Muito interessante isso. virando outras pessoas. Só que é estranho, né? Porque você fica pensando, qual que é a verdadeira, então? Essa é a teoria dos universos paralelos, deve ser, então? Não sei necessariamente. Eu acho que o universo paralelo é diferente porque é como se tivesse... tudo fosse trocado. Não sim. que você escolheu, né? Diferente? Isso. Não é mais tem ou a menos ver, Tipo, não necessariamente tem a ver com você, né? Não tem a ver com as Sim. suas escolhas. Sabe o que faz sentido quando eu ouço o universo paralelo? Você já assistiu Rick and Morty? Assistir. É tipo aquilo lá. É, É uma viagem total, assim. sim. No universo paralelo de nós aqui, teriam 2 microfones falando na boca de um humano. Entendi. Você entendeu? Sim. E uma planta estaria iluminando a gente. Entendi. Entendeu? Isso seria um universo paralelo pra nós aqui. Perfeito. E o Silvio seria o narrador. Sabe? Sim, exato. E aí, a gente tava falando disso, e é louco, né? Você pensar que a gente não sabe. A gente não pode falar com certeza que não é isso. Não. Ou nem com certeza que é isso. Sim. Esse negócio de universo paralelo, se você começa a pensar, você fica maluco. Porque aí você começa a pensar assim, nossa, então, imagina se eu tivesse feito uma escolha diferente lá atrás, aí você começa a ficar triste e chora. Exatamente. Né? Porque você fica imaginando como é que seria essa realidade se você tivesse feito essa escolha de forma diferente. Sim, né? tem gente que tem pavor de pensar na existência humana. Você sabia que decidir coisas dói?
Sabia. Estudei isso hoje na minha aula de neurociência. Toda vez que eu decido ver sua cara na minha frente, É doloroso. é doloroso. Não, mas eu descobri que existe um estudo que comprova que quando você tem que decidir algo, as suas ondas, né, a sua atividade cerebral é a mesma do que quando você está sentindo dor de alguma coisa. Olha só, interessante. É absurdo, né? Tipo, Interessante isso. ela falou, a professora explicou que se você colocar a pessoa pra escolher algo e colocar uma outra pessoa com a mão numa água fervente, as ondas cerebrais delas vão funcionar de uma forma muito similar. Entendi. Doideira isso, né? Muito Você louco. fazer escolhas é um processo basicamente doloroso pro cérebro. Sim. Por isso que é tão Faz difícil, sentido. né? A gente joga pras pessoas, né? Ah, Tipo, sim. decide aí, faz aí, o que você quer? Exatamente. Por isso que a gente escolhe ser o último sempre quando a gente tem a escolha Exatamente. de se candidatar, por exemplo. Sim. Alguém fala assim, e aí, quem vai primeiro? Aí você começa a fazer assim, e você se encolhe, Sim. você vira um caracol, basicamente. Você vira um troço de algo Cuidado. que eu não posso falar Exatamente. algumas palavras aqui. Vocês Eu entenderam? já tinha esquecido, sabia? É? Então, Eu já tinha esquecido. É bom Tá que a bem gente é difícil. forçado a pensar nisso, né? É verdade. Nossa, eu preciso lembrar. Não posso, não pode, não pode. Não. Faz aquele exercício que a gente falou no Tem que escrever, né? Não, você tem que falar positivamente. É verdade. Só falar sem palavrão. Mas aí, coloco. Você tem razão. A gente Eu pode vou só- argumentar. A gente pode argumentar o que seria, então, ser positivo ao falar que você não pode falar algo. Vou falar da forma que preciso. Tenho que falar com o vocabulário limpo. Isso. Seja lá o que isso quer dizer. Seja lá o que isso signifique, porque eu não faço ideia. E falando em realidade, você quer começar o podcast? Porque a gente não teve um início, né? Ou A não gente precisa? até teve. Então eu beleza. só não falei Então meu só nome. Não, eu acho que o pessoal sabe. Eu acho que até aí. Tá bom. Marcelo Cerrado e a Aline Madureira. Isso. E esse aqui é o Gritando Baixo. Exatamente. Um podcast para toda a família. E todos os papagaios. Que nascidos em Quando a gente brasileiros. vai dar exemplo de coisas, né? Falar de pessoas, a gente ainda coloca o papagaio. Ah, você, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio. Mas ninguém tem papagaio mais. Não, eu acho que é um crime, né? Não é crime. Não, você não. É um animal silvestre. Você não pode ter um papagaio sem autorização do Ibama, né? Não sei. A questão, eu acho que é que antes muita gente tinha papagaio quando cunharam essa expressão. Ah, sim, é. Aí todo mundo falava assim, fala seu cachorro, não sei o que, do papagaio. Tipo, Mas hoje ninguém mais tem mamãe, papagaio. titia, vovô, papagaio, cachorro, periquito. Isso, exatamente. Né? Tipo apresentador de TV. Quando falava Sim. assim, manda um beijo pra não sei o quê. E pro papagaio. E pro seu papagaio. Mas ninguém tem papagaio. E agora? A gente tem que trocar isso. Bem, só fala todo mundo, né? Manda um beijo pra todos. Mas e se a gente quiser ser específico e carismático? Um abraço pra você e pra todos que for da sua família. Cuidado. Não, o que eu falei? Mas cacofonia não é palavrão. Cacofonia não é? A palavrão. gente vai definir que não é? É lógico, imagina você tem um cara que chama Oscar e o sobrenome dele é Alho. O que você vai falar? Você vai classificar o nome do cara como censurado, mano? Eu vou ser obrigado a falar o nome dele como se fala lá fora. O senhor Alho, o doutor pode te ver agora. Isso, tudo bem. Entendeu? Eu não vou falar senhor Oscar Alho. Senhor Oscar Alho. Entendeu? Aí você pode falar um pouco mais rápido pra entender o que tá. Sabe o que eu fico imaginando? Gente que tem esse tipo de nome e que vai falar aqueles robôs assim, que te atendem de saque. Uhum. Imagina um robô falando um nome desse. Oscar Alho. Eu acho que o robô é imune, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que ele não... Será que ele sente graça também? Será que ele sente vontade de rir? Do outro lado? Eu acho que não. Porque a minha tia trabalhou a vida dela inteira numa clínica de exames... Como é que fala? Pesquisas e exames, tipo de sangue e tal. Ela já viu todo tipo de nome. E às vezes ela tirava foto das fichas das pessoas que o nome era muito absurdo e mandava pra gente. Então, tipo, já tinha Disneylândia, Nossa. tipo, Walt Disney, coisas assim, sabe? Sim, caramba. Sei lá, petróleo. Petróleo. Nossa, não, já teve de tudo. E ela, toda vez que ela se deparava com o nome desse, ela nunca conseguia acostumar. É um incômodo, né? Eu acho que é por isso que eles criaram os robôs. Porque o robô não tem reação, entendeu?
Entendi. Ele só é muito literal. Ele Isso. tá ali pra ler aquilo especificamente. Exatamente. Aparece alguém e liga e fala assim, então, eu quero fazer um exame de sangue e tal. Qual que é o seu nome? Meu nome é protetor solar. Pro robô normal. Pro robô normal. É só mais um substantivo. Só mais um nome de pessoa. Ele vai registrar como pessoa da mesma forma. Exatamente. Meu nome é protetor solar, é protetor solar. Isso. Mas o ruim disso é que, tipo, não. Você não. Porque se fosse uma pessoa do outro lado, você ia poder falar, não, fala seu nome de verdade. Isso. Ninguém pode chamar protetor Exato. solar. A gente tava comentando sobre isso, né? É. Existe agora uma regra que não deixa as pessoas colocarem um nome ridículo nas suas Exatamente. crianças. Você não pode Eu não registrar sabia seu filho. disso. É, pois é. Você não pode registrar seu filho de maneira absurda. É Eu não- basicamente isso. Eu não sabia disso. Mas olha, Mas o que eu acho mais absurdo pouco não tempo. não é existir isso. É o porquê isso existe, entendeu? sim, é a nossa teoria de novo. Do desfragmentocar. Do defenestrar. De defenestrar e de não mije no chão. Exatamente. Se existe, É porque... é o do elevador também, né? É, o do elevador, tudo de É novo. porque tinha um monte de gente que tentava entrar no elevador quando ele não tava naquele andar. Isso. Então, o fato de existir uma lei, uma regra, né, Pra que você isso. tem que seguir pra você poder nomear o seu filho da forma como você quiser, Sim. é porque alguém tentou nomear o filho de Ostringa, mano. Ou qualquer coisa pior que isso. Fio de cabelo. Exatamente. Sebo capilar. Nossa, e eu tenho certeza que tem. Ah, Porque tem. essa lei não é muito antiga. Mano, antes a gente ria daqueles e-mails que mandavam com PPT. Lembra? Você pegou essa época de e-mail? Do que? Eu recebia PPTs das pessoas com montagens nos PPTs de coisas engraçadas. Era assim que eram os memes antes. Nossa, eu Você não lembra lembro disso? disso? Não. Eu lembro nitidamente que uma vez eu recebi um PPT com os nomes mais ridículos do Brasil, já registrados em cartório. Mas E será o que era verdade? título da... Então, Vamos torcer pra que sim. vamos torcer, né? Sim. Vamos torcer pra que 1, 2, 3 de Oliveira 4 foi uma pessoa um Isso. dia. Porque se não foi... E eu lembro que tinha um no livro. Porque tinha um livro sobre isso. Isso, Você é. tem noção de Exato. o quão frequente era Exatamente. e abundante são esses nomes horríveis? Sim. Tinha um livro. Eu lembro que um dos nomes era Felicidade do Lar Brasileiro. Aham. Você já imaginou uma Sim. criança chamada Sim. Felicidade do Lar Brasileiro? Felicidade do lar brasileiro. Né? Tipo, alguém chega, Tinha- meu filho, como é o nome dele? Felicidade do Lar Brasileiro. Não, tudo bem. Entendi o que ele é pra você, mas qual é o nome dele? É esse, Felicidade do Lar Brasileiro. Poxa, que erro. Como? Aí a pessoa vira e fala assim, chama ele de Félix. Exato. Não é mais fácil? Seria melhor. Eu prefiro. Porque eu lembro aquela lista, mano, quando eu recebi o e-mail e comecei a ler a lista, eu chorava de rir. É. Eu chorava, mas assim, olha, Cara, de uma forma que eu nunca chorava. eu nunca tive. Eu acho que eu nunca tive contato. Eu nunca conheci ninguém pessoalmente com um nome tão absurdo. assim. Absurdo? É. Ah, eu acho que eu já tive. Eu acho que eu já tive, mas foi por pouquíssimo tempo. E sabe o que é o pior? O quê? Eu consigo ser dissimulado ao ponto de repetir o nome da pessoa na frente dela e não dar risada. Mas é porque você achou graça ou porque você tá tentando aprender de fato? Os dois. Entendi. Sabe aquela coisa de quando você tá nervoso com alguma coisa e você não consegue tirar da cabeça, você tem que ficar repetindo? Sim. Eu crio uma técnica pra isso. Eu começo a repetir o nome da pessoa, falando, então, senhor Ramírez, se Ramírez fosse muito ridículo, dá um nome, fala um nome ridículo. Ah, puta, é que eu não sei um nome ridículo aí. Senhor Jaqueta, Isso, jaqueta. tá bom? Tá. É estranho o bastante. Então, se eu conheço o senhor Jaqueta, eu vou chamar ele de Jaqueta 3, 4 vezes no meio da conversa. Sem Entendi. rir. Por quê? Porque eu preciso acostumar rápido. Entendi. Senão, toda vez que eu ouvir senhor Jaqueta, eu vou... Entendi. E eu posso falar... Não sei. É. Enfim, você vai morrer de rir. Eu vou morrer de rir, cara. Tá. Eu não sei, na verdade. Eu nunca conheci ninguém com um nome, tipo, absurdo a esse ponto, mas eu também não sei como eu não sei como eu reagiria, a não ser que fosse um nome muito ridículo, entendeu? Sim. Porque tem nomes que só são difíceis mesmo. Sim. E aí, né, Não. tipo... A gente já pegou Uber. E Uber, assim, existem, parece que... como é que fala? Estações de Ubers que vem, assim, uma gama de nomes estranhos e outra estação que só vem nome normal. Então, tipo, seu Fábio, Rogério.
Mas, mano, a gente já pegou um Uber que chamava Etevaldo. Tá vendo? Etevaldo não é um pouco, assim, mancada? É muito mancada. Porque Etevaldo... E eu não tô mentindo. É verdade, é muito verdade. Etevaldo é complicado. Não tô inventando. Não é complicado? É verdade, sim. E aí, o que acontece? No dia que eu peguei o Etevaldo, de Uber, eu entrei com meu pai no carro. E aí eu reparei de onde eu tenho essa habilidade de chamar as pessoas pelo nome. É seu pai. Do meu pai. O Porque seu pai, ele já me deu essa dica. É? O seu Ele pai abre já o falou. carro e fala assim, seu Etevaldo, tipo, acabou. Vamos colocar em pratos limpos isso que tá acontecendo entre nós. Sabe? Exatamente. Não vamos ignorar seu nome ridículo. Isso, não vamos ignorar isso que tá acontecendo. Seu nome é Etevaldo, pronto. E eu vou te chamar assim. Exato. Queira você ou não. Se não tá feliz, muda de nome. Isso. Ou de profissão. Exatamente. E aí abre a porta e fala assim, seu Etevaldo, é você mesmo, seu Etevaldo? Beleza, pode ir. Só Etevaldo. queria confirmar. Sim, é. E vai embora. Pode ir, cancela a viagem. Exatamente. Não importa se eu vou pagar R$7. Eu preciso falar em voz alta, entendeu? Exatamente. Mas Etevaldo é muito brecha, porque era um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Então. E ele provavelmente é mais velho do que o Castelo Rá-Tim-Bum. Então a mãe foi uma visionária. Você entendeu? Acho que sim. Ou ela gosta muito de ETs, e o segundo nome tinha que parecer alguma coisa, tipo Lândia. Podia colocar Etelândia. Se fosse uma entendi. mulher, entendeu? Tô falando. Nossa, mano. Mas é que você entende que o Etevaldo vem da Etelândia, né? Etelândia é a cidade Exato. do Etevaldo. Mas e se fosse mulher? Não poderia ser Etevaldo. Poderia ser Etevalda. Poderia ser Etevalda, tudo bem. Ou Etelícia. Sim. Etermina. Etermina. Eterclética. Etérmica. Esther. Foi daí que saiu, então. Exatamente. Só Bom, pode então, a ser. gente tá chegando na etimologia de tudo. Sim, entendeu? isso. Acho que assim... Tudo sai de algum lugar muito especial, né? E era isso que a gente tava falando no fim de semana, né? Ah. Sobre esse negócio de dar nome pros filhos. É uma coisa que eu procuro não pensar enquanto eu não tiver que pensar nisso. Sim. Porque eu sei que eu também. eu vou começar a criar uma nuvem de palavras que eu não vou me desprender dela quando eu Isso. realmente tiver que usar. Isso, e eu acho que pensando bem, eu tenho alguns nomes na cabeça, mas eu acho que quando você olhar pro seu filho, vai vir algumas coisas na sua cabeça. Vai. Você vai falar, Porque você "Mano, vai sentir você algumas não coisas." tem cara de Marcelo. Isso, A partir de agora, exatamente. seu nome é Pelo. Não vou te chamar de Adolfo, jamais. Aliás, tem alguns nomes que foram estragados, né, no mundo. Sim, Adolf. Ninguém pode chamar Adolf. Ninguém pode chamar nada. Hitler era um nome um dia que ninguém mais tem. Já pensou nisso? Sim. Etevaldo só tem um no Brasil, que é Uber. Exatamente. Não, tem alguns nomes que é difícil, né? Porque eles acabam ficando muito presos a personagens, né? Sim, Tipo, não tem como chamar. Você conseguiria conhecer alguém chamado Filomena e não lembrar da Filomena da Praça Nossa? Não Não conseguiria. tem como. Não conseguiria. Entendeu? Ou bem Harry difícil. e não lembrar de Harry Potter. Ah, Ou Eliana e não lembrar da Adelaide, a não paranoica. Isso existiu mesmo? E Chiquinho. Do Família Adams. Isso pode ser também. Você tava falando de outro lugar. Tava falando de Chiquinho da Eliana também. Sério? Eu sou fã da Eliana. Nossa, o cara tá descrevendo uma coisa completamente fora da minha alçada de conhecimento. Assim como Matrix, entendi agora. Você tava dando Mas o vamos troco voltar no só. negócio de Matrix? Vamos, pode. Eu só queria falar um negócio antes que a gente perca. A gente já Pode perdeu, ser. a gente já Já, falou já. de um monte de nome Já ridículo. acabou, já. Mas é porque tem um assunto que eu acho que acabou amadurecendo pra chegar aqui, Tá. nesse negócio da Matrix, Claro. que é sobre, e a gente falou sobre o que é realidade e o que não é, quantas realidades nós vivemos, dimensões, e tem muito a ver com um assunto que eu já tinha proposto, que é, você sabe hoje em dia diferenciar o que é um aparelho de verdade, o que é um objeto de verdade e o que é um bolo? Você já percebeu como tudo que Pode ser um existe bolo? hoje pode ser um bolo? Existem aqueles vídeos das pessoas cortando. Eu nunca tinha reparado, até que uma ouvinte sugeriu isso. Mano, O que aconteceu com você? viajando, mas tanto. Nossa! Eu viajei muito nessa história tô do vendo. bolo. Mas eu não tinha lembrado do negócio da sugestão da pessoa. Tá, entendi. Agora imagina, se eu não tava pensando na mesma coisa que você, Nossa, e eu tava achando que você tava comparando tudo com um bolo de verdade. você tava derretendo por dentro. Eu tava chupando chantilly.
Minha nossa, eu fui num lugar muito, muito absurdo agora. Não, Vamos então, voltar, vamos a lá. sugestão... Lembrei completamente do que você tá falando. Lembrou? Tudo pode ser um bolo no sentido de que tudo agora existe todos os ingredientes possíveis pra fazer esculturas e transformar num bolo. E existe uma onda na internet desses vídeos que as pessoas fazem vídeos desses bolos hiper realistas. Sim, vai estar passando imagens aqui de bolos absurdos. Isso, você que vai as pessoas entender. trazem um tênis numa bandeja, metem uma faca e plá, o bolo. É um bolo. Esses dias eu tava subindo uma escada, meti a mão no corrimão, plá, bolo. Come! Já tô ali? Exatamente. Entrei no Alguém elevador, apertei o botão terceiro andar, plá, o bolo, chupei. O elevador ou o botão? Os dois era bolo. Nossa, você caiu! Caiu, mano. Provavelmente foi pra essas pessoas que a lei serve. Exatamente. Não entre no elevador se ele for um bolo. Sim. É porque tá nas letrinhas pequenas, entendeu? Sim, mas qual que você acha Mas você tem razão. O que você acha que é a motivação por trás disso? Das pessoas fazerem coisas hiperrealistas só pra ir lá e cortar e comer? Sabe o que eu acho, sinceramente? Nem deve ser gostoso um bolo desse, Não, Lucas. não, nem deve. Tudo bem, a crosta não deve ser gostosa, porque se você precisa pintar, sei lá, não sei, uma bota, você tem que usar uma cor marrom. E uma cor marrom, vamos combinar? Não deve ter um gosto bom. Não é bom cor marrom. Não, mas eu digo assim, a massa ela tem que ter uma consistência. Ele deve ser Sim. um bolo meramente artístico, assim. Você não Totalmente. pode poder comer aquele negócio. Sim, mas sabe o que eu ia falar? Que pra mim isso entra naquela categoria de que tudo agora você tem que mostrar na internet e tem que ser bonito. Então, tem comidas que são muito gostosas, mas elas são horríveis. Então ninguém mostra isso. Você entendeu o que eu não sei se você entendeu o que eu tô falando. Não, tô, Tudo mas... tem que ser instagramável. Tem. Então, se você filma uma bota e você do nada transforma essa bota em bolo, isso é incrível e vai gerar muitos compartilhamentos. É isso que eu tô falando. Você percebeu que bota e bolo, mesmo se a gente tentar juntar essas palavras ainda, é bota ou bolo? Por quê? Porque se você pegar... Boto. Se você pegar Bola. bota e bolo e tentar usar metade das palavras pra fazer uma junção, vai ser bolo ou bota. A não ser que seja bobo. E a gente chega num ponto importante. Exatamente. Entendeu? É o pior xingamento que É o existe. pior xingamento que existe. E se você faz botas de bolo, você é um bobo. Exatamente. Olha aí, exatamente. pode ser um trava-línguas, inclusive. Se você faz botas de bolo, você é bobo. Não, tem que começar com tipo, tudo bem. Bruno fazia botas de bolo. Bruno era bobo, fazia botas de bolo. Isso, exatamente. Bruno bobo fazia botas de bolo. Bruno, vou fazer botas de bolo. Isso. Não é tão difícil. Mas o negócio Dá pra expandir isso. eu não acho que é nem bonito de ver, mano. Eu acho que um bolo, na verdade, eu acho que a comida mesmo, ela tem que ter cara de comida, sabe? Tem que ser bonito. Quem teve a fantasia de falar, mano, e se eu conseguisse comer esse tênis? Exatamente. E se eu pegasse esse Mizuno Air Force 47 e transformasse num bolo? Recheio de abacaxi. Plau. Blau. Come o bolo. Come o tênis, come o Mizuno. Isso. Não era melhor, será, você ter Sim. feito um bolo lindão, recheadão, assim, com aquela massa perfeita? Sim. A partir dessa ideia, sabe quais são meus pesadelos mais recentes? Quais? Do nada, eu tá sentado na minha mesa, aí tem um prato na minha frente, a pessoa tira Bolo. bolo. Só que aí, o que é o bolo? Na verdade, era uma caneca. E quando eu vou comer achando que era bolo, é uma caneca de verdade. Entendi. Esse é o quebra um meu dente. pior pesadelo. Ou então, a pessoa te traz um prato e aí tem comida lá dentro. Sim. E aí, você começa a comer a comida e quando você percebe, tudo é bolo. Inclusive o prato é bolo. Isso. E você também é bolo. Aí você começa a comer os seus próprios dedos. Exatamente. Aí você Isso. fala, E é caramba, aí que a gente chega no ponto. Será que a gente tá numa Matrix? pode ser que sim. Onde o mundo é feito de bolo? Eu acho que sim. E eu acho estranho porque as pessoas fazem esses vídeos com, tipo, latinha de sopa. Mano, é muito perfeito. Elas vêm com uma faca, corta pra o bolo lá Corta, dentro. era um bolo. É bizarro, mas pra mim é isso, tá? Pra mim não é gostoso. É puramente pelo visual e porque o negócio vai te dar likes e vai te dar compartilhamentos.
É, só por isso. Tem coisas que não funcionam Não na deve vida nem real. ser comestível, né? Exatamente, tem coisas que não funcionam na vida real, Eu amigos. acho que as comidas mais gostosas não são tão bonitas assim. Não, eu também acho. Porque pra mim, a imagem de um lanchão da hora, sabe aquele lanche que você fala assim, mano, que lanche louco. Sim. É aquele que, mano, nem cabe no prato. Não, Que ele você, parece tipo, um espantalho. É, que você tá comendo pensando assim, será que eu chego no fim? Isso. Será que vai dar exatamente. certo? E aí a gordura tá escorrendo aqui assim, ó. Sim. Você consegue sujar 11 dedos das Você mãos. consegue. Você consegue sujar os 11 dedos. Isso, é E verdade. o seu você tem toda corpo a razão. tá ingerindo aquilo pensando assim, isso aqui é muito gostoso. Sim, Só que aí... por que você tá fazendo isso comigo? Esse é o pensamento. Exatamente. E aí o que acontece? Você tava cego, achando que era um hambúrguer de verdade, mas na verdade o hambúrguer era o quê? Bolo. Você entendeu? Pra provar que tudo hoje em dia pode ser bolo. Mano, que é sério, pensa nisso. E alguém que te engana dessa forma. A pessoa bota um hambúrguer lindo na sua frente. Quando Mas você vai comer- morder, é um bolo. Nossa, não, é triste. Qual é o pior? Mais triste. Não sei se é mais triste ou igual. Mas é quase tão triste quanto você pegar um hambúrguer, comer e descobrir que o hambúrguer é feito de lentilha. Nossa, hambúrguer de lentilha. Nossa, não consigo nem falar. Pois é um hambúrguer vegetariano. Já imaginou ser enganado? Não é criticando. Não Já é. comi hambúrguer de... Como é que chama? Grão de bico. Grão de bico. É uma delícia. Gostoso. Você bota bastante tempero, fica bom. Ou então você pega o hambúrguer de grão de bico, Isso. tira e coloca um de carne. Aí fica melhor ainda. Isso fica melhor ainda. Não, tô brincando, mas eu gosto da comida vegetariana. Só que é Sim. porque você tá sendo enganado. Né? É, E não é que eu não exatamente. gosto de bolo. Eu gosto de bolo. Mas eu comprei um hambúrguer. Mas eu quero um hambúrguer. Exatamente. Não era hora de comer bolo. Exatamente. Me dá 2 hambúrgueres. Sim. Um deles pode ser feito de bolo. Eu só preciso saber antes. Isso. É isso. E aí, talvez eu peça um bolo, não um hambúrguer. Isso, exatamente. E se eu for comer esse hambúrguer que você me deu, ele precisa ter carne. Não pode ser de grão de bico. Nem de lentilha e nem de soja. Aliás, soja, hein? Nossa, eu acho que soja tá entre as top 3 comidas mais decepcionantes que eu comi na minha vida. É, soja é uma esponja. Não sei quem pensou, olha, vamos transformar um pedaço de sola Em carne. Sim. Cara, eu já tentei Como virar pode? vegetariano na minha vida. Porque Eu eu já. gosto muito do estilo de vida vegetariano e eu Sim. gosto de animais. Tanto, principalmente vivos. Principalmente quando eles estão vivos. Exatamente. Então eu já tentei virar. Só que, cara, é muito difícil você acostumar. É muito difícil acostumar com um cardápio vegetariano. É difícil. Porque. Principalmente mas- quando você é um trambolho Exatamente. como nós. E eu preciso comer bastante. Né, pra Exatamente. ficar Tem que vivo. deixar isso claro. Tem. Então eu comeria uma plantação em cada De refeição. soja. De soja. E aí onde eu comprei hambúrguer de soja. Uhum. Falei, mano, vou fazer o vendo que dá. Quando eu tirei o hambúrguer de soja do saquinho, que eu não tinha visto como ele era de fato, Aham. ele parecia aquelas esponjas, tá ligado? De tomar banho. É. Aquelas amarelinhas que são Exato. que arranca a pele, arranca couro, sabe? Isso. Igualzinho. Aí você tem que deixar de molho, depois você frita o negócio e, tipo, O que me deixa a pergunta, será que se eu compro buchas de banho e tempero bem, ela vira bolo? Não. Eu consigo comer como se fosse soja? Não sei, Talvez. porque não tá escrito bucha vegetal? exatamente. E Então você leva talvez ao pé você da letra. possa comer. Né? Se é uma bucha que é vegetal, por que não? Toda bucha vegetal é soja, é isso? E tudo que é vegetal é comestível. Isso. Logo. Tudo é bolo. Exatamente. Essa é onde a gente tá chegando aqui agora. Sim. Mas de Muita verdade, coisa você já tá sendo tentou mostrada. virar vegetariano alguma vez? na sua vida? Já tentei. Já tentei porque quando eu fiquei sabendo como eles tratavam, as indústrias tratam os animais, você fica mal, entendeu? Você começa a pensar, putz, eu tô contribuindo pra esse negócio inteiro aqui, pra esse negócio Sim. todo. Aí você pensa assim, vou parar completamente, porque você tá com nojo. Aí depois você começa a sentir cheiro de churrasco. Exatamente. Não é necessariamente nessa ordem. Mas isso acontece. Isso aconteceu comigo umas 2 vezes. E eu parei de comer carne por algum tempo. Depois voltei. Porque é difícil, né? É difícil, cara. Mas eu nunca quis ficar pensando assim, não vou comer carne porque os animais não podem morrer. Porque eu acho que os animais, eles têm uma fase, né? Como nós. Nós temos uma fase. A gente acha que a gente também não vira comida por uma ilusão nossa. Porque
A gente é enterrado pra isso. Exatamente. Pra alimentar outros bichos. É por isso que eu não acho legal o ato de ser cremado. Porque você não Não tá devolvendo não tá pra devolvendo terra. nada pra terra. Sim. Entendeu? Então, assim, não quero ser cremado, porque eu quero devolver. Então, você também é comido. O animal, a única coisa que aconteceu com o animal é, o animal ele se prolifera numa quantidade que às vezes a gente não consegue nem controlar. Então, Não, mas é porque é forçado dá também, pra né? usar. Pode ser. As pessoas Tô têm falando as num- criações, Tô falando, se você pensar num nível equilibrado da coisa Sim. e não num nível desenfreado, que é como acontece. Ah, sim. É disso que eu não gosto. E isso eu realmente acho que poderia começar a parar. Sim. Porque é um declínio, né? É. Constante. Não dá pra parar de uma vez. Senão, sei lá, o que ia acontecer. Sim. E outra, se a gente criasse o bicho para o nosso próprio consumo, também seria diferente, né? Porque a gente não tá alimentando uma indústria totalmente Exatamente. assassina, né? Exatamente. Porque eu acho que ainda existe, né, a questão da cadeia, né? Existe uma cadeia alimentar. Como que é o nome disso? É uma cadeia alimentar. Cadeia né? alimentar, chama. E a gente tá no topo dela. E o que basicamente nos torna os maiores predadores dentre os Exatamente. animais. O que nos leva a crer que se a gente vivesse num mundo onde não existe a indústria, muito provavelmente a gente ia caçar esses animais. A gente ia caçar Sim. esses bichos. Como tem muitos povos que não vivem entre nós que fazem isso, né? Sim. Então eu não vejo o problema em comer o bicho. Eu vejo o problema Uhum. em consumir da indústria que mata esse bicho, entendeu? Isso que é exatamente. foda. Pra mim esse é o problema. E é uma coisa que eu já tentei, porque eu gostaria de mudar isso, só que, cara, eu ainda vou conseguir. Uhum. Só que ainda não tô nessa fase. Sim. Eu acho que é uma questão de consciência. É. Mas assim, de todo mundo. Porque tem gente que não liga. Que assim, só vai lá e compra porque existe. Uhum. E a pessoa não pensou como aquilo existe. Sim. Sabe? Tipo, tem, sei lá, existe uma plantação de carne. Eu genuinamente acho que tem gente que não sabe de onde as coisas vêm, mano. Não, com certeza. Eu acho no fundo do meu coração que tem pessoas que não sabem de onde as coisas vêm. Não, com certeza. E aí vê lá uma marca de carne ou uma indústria inteira e não sabe como aquilo é produzido numa massa tão grande. Sim. Não seria possível ter tanta carne por aí se não tivesse muita química envolvida. Muita química envolvida, basicamente. A gente acaba comendo um monte de carne ruim, né? Por causa disso. Sim. E também tem a questão do... se tudo fosse... O orgânico é tudo muito mais caro, porque o orgânico não Sim. tem essa questão de produzir em massa, né? Exatamente. Então é uma coisa que você respeita o tempo do animal. Por exemplo, o ovo orgânico, você não consegue vender no mesmo tanto que você vende o ovo, sei lá, normal, da de, indústria. sei lá, de granja, não sei como é que fala. Então, eu acho que é uma coisa realmente que, tipo, em prol da quantidade que eles têm que produzir, a qualidade com certeza cai muito. E é muito caro você manter um estilo de vida orgânico, saudável, porque é isso, né? Sim. Tipo, é muito limitado as quantidades em relação à produção em massa que eles fazem. Mas é o que tem. Eu não sei, na verdade, o que eu gostaria mais de fazer. Você consumir mais orgânico? Se tipo, parar de comer os bichinhos por causa da indústria? Se ter meus bichinhos e comer o bicho? Porque eu acho que eu pegaria amor. Eu com certeza, se eu tivesse uma galinha, eu ia nomear ela e não ia conseguir mais comer. Eu ia dividir minha comida com ela. Isso. Mas a galinha, o bom da galinha é que ela te dá ovo, né? Mas você não precisa matar ela. Então. Você poderia ter um frango. Qual a diferença? É que a galinha bota ovo, o frango não. Quem veio primeiro? A galinha. Ou o frango? O frango. Ou o bolo? O bolo. Acho que o bolo, mano, veio antes de tudo. Eu acho que deve ter ovo de bolo. E bolo de ovo? Bolo-ovo. Hermes e Renato, quem já assistiu sabe como é que é. Mas vamos voltar. Porque a gente já tava saindo por uma tangente muito absurda. Como tudo que a gente faz. Como tudo que acontece aqui. Você se perguntou, eu não sei o que eu gostaria mais. Eu já pensei muito sobre isso, porque quando há muito tempo atrás eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante, eu entendi algumas coisas. Que a minha luta não é só contra o refrigerante. É contra tudo que pode ser, que é comestível e que é embalado. É mais ou menos isso. Sim. Que é embalado e pode ficar numa prateleira? É isso. Eu acho que tudo que é embalado e pode ficar numa prateleira tem uma quantidade tão grande de química
pra ele ser mantido ou pra acontecer alguma coisa ali que não deve fazer bem pro ser humano, Com certeza. né? Então, se você me perguntar como que seria o meu estilo de vida, é assim, eu comeria um monte de coisa que eu gosto, porque eu gosto de comer, Uhum. mas, se possível, nada embalado, nada processado, Sim. porque se você é uma daquelas pessoas que não sabe como é feito salsicha, por exemplo, para esse vídeo agora e vai vai ver como é feito uma salsicha. E aí Exatamente. você vai entender que todo alimento processado é basicamente um veneninho. Inclusive, nessa jornada, a única coisa que eu tive sucesso em parar de comer é embutidos. É isso. Eu não como embutidos, exceto salsicha. Eu gosto de salsicha. Que curioso. Eu Porque é evito uma salsicha. da salsicha. Ai, caramba, esqueci. Não tem problema. Enfim, salsicha é uma coisa que realmente faz muito mal. É. Só que, assim, aparentemente, né? Porque a salsicha nada mais é do que, assim... Eu não sei. O bom uso... Não o bom uso. O uso de tudo que sobra num lugar, Isso. né? Exatamente. Então, e aí os caras põem lá, e aí você come aquilo. Pois é. Mas é tão gostoso, né? É tipo o lanche do McDonald's. Você sabe que as pessoas estavam andando em cima dele. Só que é gostoso. Você sabe que o cara tirou aquele lanche que você tá comendo debaixo de uma das máquinas. Exatamente. Mas você vai comer. Vai comendo porque é bom, porque tem uma química lá que te faz ficar viciadinho. Exatamente. E eu já te falei, né, que eu trabalhei no Cinemark. Sim. E quando aquele refrigerante de máquina, é uma coisa assustadora o cheiro que aquilo fica quando, depois de ficar ali sentado no copo um pouco, Sim. sabe? Sem ninguém mexer, sem ninguém tomar. Fermenta, né? Nossa, fica um cheiro, mano. É difícil explicar o cheiro que fica, mas é quase como se Tenta você explicar tivesse... sem falar palavrão. Tá bom. Imagina que você passou um monte de plástico filme no seu corpo, aquele que não deixa você respirar. Sim. E você foi andando daqui até a fronteira com o Paraguai. Tá bom. Certo? Num sol forte, Sim. sem passar desodorante. Certo. Certo? Nesse caminho, você acabou caindo num monte de estrume. Uhum. Mas ainda assim você continuou porque você é um cara persistente. Isso. Chegando lá, na fronteira com o Paraguai, você tirou todo esse plástico filme e espremeu esse suor num copo com todo aquele restante de fezes. Uhum. Esse é o cheiro do refrigerante pairado no copo. Tá aí. É isso. Não precisa mais explicar nada. Não precisa. Tá bem E é explicado. maravilhoso o que nosso corpo faz, porque o nosso corpo é capaz Isso. de anular todo esse efeito quando você põe ele lá dentro. Exato. Só que você pondo lá dentro não imagina o que o seu corpo tá fazendo, né? Então. Seu corpo deve estar pensando, olha, vou quebrar essa pra você. Isso. Mas não tenta parar. Tenta parar, exatamente. E aí você não para. Refrigerante de máquina é a pior coisa. Sim. E sabe o que acontece comigo? Ultimamente tem acontecido assim, eu preciso tirar algumas coisas que eu como muito, que eu gosto muito da minha vida, e eu fico pensando assim, tentando fazer a mesma engenharia que eu fiz com refrigerante. Tipo, o que eu fiz na minha cabeça que não me permite tomar refrigerante? Porque eu não tomo se for a única coisa que tem pra beber. Sim. Eu não tomo. Não é aquela coisa assim, não tem opção, vou tomar. Não, eu não tomo. E eu acho isso tão incrível pra mim, pra minha própria saúde. Aí às vezes eu fico pensando assim, não quero comer chocolate. Eu preciso fazer alguma coisa na minha cabeça com chocolate pra não comer mais. Você precisa vilanizar o alimento. Isso, é quase isso. Sabe por quê? Porque uma vez eu li que pra limpar o seu corpo de um copo de refrigerante, você precisa tomar 35 copos de água. Aí eu pensei assim, isso não deve fazer bem pro meu corpo. Sim. Não é? Porque se a gente sabe que a água é a coisa mais pura e melhor que a gente pode tomar, então quer dizer que refrigerante faz muito mal. Aí eu pus isso na minha cabeça de uma forma que eu não consigo mais tomar. Eu tento fazer isso com alguns alimentos. É o processo que eu fiz com presunto. Eu não como presunto hoje por causa disso. Então. Porque pra mim presunto é um bloco de resto. Isso. Não é? Presunto Mas é igual salsicha. É uma tora de resto. Isso, né? é uma tora de resto. É que nem Chiquenitos, nuggets. Então, mas o chicken nuggets é uma mentira, sabia? Por quê? Porque assim, a indústria, eu não tô deixando eles como heróis, assim, mas tem muitos mitos acerca da indústria. Por exemplo, a questão dos chiquenitos, dos nuggets, todo mundo fala que é o pintinho batido. Os caras põem lá e batem tudo junto. É mentira, aquilo é peito de frango.
Tá. Aquilo tudo é peito. Só Não que, é tipo, uma mistura. não é uma mistura. É a mesma Ok. coisa do frango harmonizado, né, pro Natal. Que eles é Uhum. do Chester, da Perdigão e Sim, tudo eles mais. vão lá e matam um Chester. Não existe O Chester. hormônio. Não existe hormônio pro frango. Não, nenhum frango tem. Tanto que Mas será que não tem? Não tem, não tem. Não é da mesma forma que um dia criaram o mito de que tem, e agora a gente tá falando que não tem, porque uma indústria também quer que a gente saiba que não tem? Então, na verdade, eu acho que é muito mais provável que não tenha, na verdade. Porque o tipo. É porque assim, eles não. O Chester, ele é um frango grande. Ah, E ele é um frango que ele ficou geneticamente grande. É tipo Darwin. é um frango que faz musculação. Não, é tipo, a genética desse frango é maior que a dos outros, entendeu? E não que ele necessariamente é hormonizado. É a mesma coisa que falar que, por exemplo, eu tomo muito hormônio, porque eu sou maior que a maioria dos outros seres humanos. Uhum. Entendeu? E Tipo, não é num certo. universo paralelo de nós, eu e você seríamos Chester. Exatamente. Mas, Eu por sou exemplo... um Chester, né? E Não, sei eu lá. sou o Chester. Você é o Chester. Eu sei sou o lá. Douglas. Entendeu? As outras pessoas poderiam E ser as o outras frango. pessoas são só um franguinho de padaria. Isso, é tipo isso. Aham. Né? E tanto Entendi. que hoje não pode mais ter esse tipo de apelo falando assim, frango sem hormônios, porque todos são sem hormônios. Entendi. Entendeu? Tá. Então, Bom, tudo é. bem. Eu E quero e o muito nuggets acreditar também. nisso. Agora, a salsicha é outra história, né? A salsicha, ela não tem como ser outra coisa. Sim. A gente entende por que a salsicha foi criada, né? É porque provavelmente é muito mais fácil, por exemplo, em guerras. Ou gente que não tem como, sei lá, tem uma dificuldade de... Não sei, tá precisando fazer alguma coisa, para e come salsicha. É muito prático. Não sei como explicar isso. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Tipo em guerra. Ah, mas Provavelmente. A gente sabe que a guerra criou um monte de coisa. Não, mas você... Existe uma teoria de que a salsicha foi criada na guerra? Não. Não existe, mas se foi, eu devo ser um gênio? Talvez, mano, porque na guerra... Gostaria. Vamos pesquisar depois? Vamos. Eu quero. Eu Mas queria você entendeu o que entender eu tô qual que é a falando? conexão entre Não, salsicha e guerra. calma, vamos lá. Eu acho que a salsicha, o processo de fazer ela é tão fácil e tão prático que ela é aquele tipo de comida que é entregue pra, sei lá, prisioneiro, soldado de guerra e sei lá. Você Entendi, entendeu o que é eu tô tipo uma falando? gororoba. É, como se fosse uma gororoba. Só que hoje em dia existe um embelezamento em volta. O marketing faz milagres, a gente sabe disso. É. A gente toma Coca e acha que a Coca é uma puta de uma marca. Inclusive, você quer saber outro experimento? Por favor. Eu vou te contar um experimento da Coca-Cola. Já fizeram bolo de Coca? Não, essa Coca não é bolo. Não, o experimento Eu é achei que você ia falar que esse episódio... as pessoas tendem a gostar mais de Coca-Cola por saberem que é Coca-Cola e não pelo líquido. Você sabia disso? Então, Fizeram um teste cego. incrível. Primeiro, Coca-Cola e Pepsi, sem falar qual que era qual, e as pessoas gostaram mais de Pepsi. Certo. Começa por aí. Depois, as pessoas pegaram um copo de Coca e colocaram que era Coca-Cola. Ah. E no outro copo colocaram Coca, só que não falaram que era Coca. Então as pessoas estavam tomando Coca-Cola nos dois copos, só que em um dos copos ela sabia que era da marca Coca-Cola. Aham. Faz todo sentido. E aí elas gostavam mais sem falar, não, realmente é muito diferente, Coca-Cola é melhor. Muito melhor. E era o mesmo líquido, mano. Exato. A pessoa era influenciada muito fortemente por saber o que ela estava Então, tomando marketing. na Coca-Cola. Marketing é o que faz puro. isso, né? Porque Realmente. os marketings da Coca-Cola são incríveis. É. É um embelezamento de uma marca que fala assim, ó, a gente tá doando, sei lá, pra tal entidade. Aí você fala assim, legal, que marca 10, que marca show. Mas isso é uma técnica. É. Uma técnica. Quando uma marca tá, sei lá, quebrada, furada, e ela contrata uma agência de marketing, de publicidade pra fazer marketing pra ela e publicidade, uma das técnicas que essa agência vai apresentar é, vamos fazer uma campanha de doação, sei lá, de falar que a gente é eco-friendly e de que a gente respeita a ecologia do não sei o quê. É porque uma as pessoas se sentem mais vamos dizer, confiantes em consumir de marcas que são socialmente responsáveis. Socialmente responsáveis. Exatamente. Ou seja, é tudo uma grande hipocrisia. Você tá consumindo um produto que é um veneno pro seu corpo
porque ele te causa um efeito imediato. As marcas fazem isso, tá? Né? Tipo, as marcas de fato acabam forçadamente sendo socialmente responsáveis porque as pessoas se importam. Isso. Mas não é uma coisa proativa, não é uma coisa que vem da marca, é uma coisa que as pessoas se importam e a marca faz para trazer pessoas Você para entendeu? consumi-las. Você entendeu o que é isso que ele acabou de falar? Isso é importante pra você adquirir mais consciência sobre o que você tá enfiando dentro do seu corpo. Fala E de das novo. marcas que você tá consumindo. Fala de novo. O que Em que você- linguagem de bolo. O quê? Do negócio da marca. Tá. Porque- As pessoas se sentem mais confiantes, elas se sentem mais motivadas a consumir de marcas que são socialmente responsáveis. Mas as marcas não deixam de ser socialmente responsáveis, elas de fato fazem as coisas, só que é por essa motivação que vem do consumidor e não por uma proatividade da marca. Não é uma proatividade do negócio. Pronto. É tipo, eu sei que as pessoas se importam com isso, então eu vou fazer para que as pessoas consumam de mim. Pronto. E Isso. agora você quer saber o que é isso? Bolo. Matrix. Ah, Droga. Ai. Você entendeu agora? A É. gente perguntou da Matrix no começo e chegou nela agora. Sim. Isso é a Matrix, meu caro. Se isso não é a Matrix, o que é? Bolo. Se o mundo não é feito de bolo, eu não sei mais onde eu tô vivendo, Ramírez. Não sei mais que universo é esse. Ah, eu também não. Eu quero viver num universo paralelo feito de bolo. Eu também quero. Em que, quando eu como cada coisa feita de bolo, eu também viro bolo Sim, pra alguém comer. exatamente. O mundo seria muito melhor se tudo fosse de bolo, O mundo seria muito melhor. né? Inclusive, esse episódio é um oferecimento de amor aos pedaços. Quando Vivendo tudo uma é vida feito de saudável bolo, para tudo 400 é quilos de muito pessoas. mais gostoso. Essa marca é incrível, né? Amor aos pedaços? É. Sim. Tanto que tá patrocinando esse episódio. Se você não percebeu, tudo que a gente falou é roteirizado pela marca. Exatamente. E eles têm um certo... uma inclinação a gostar de filmes. Por isso que a gente desenvolveu Matrix. Na verdade, tudo que a gente falou é tudo mentira. É. As marcas são realmente muito legais. E você deve consumir. Como que dá essa volta, né? Sim, não tem como. É. Mas sabe o que eu acho um exagero? O veganismo. Boom! Só queria falar isso aqui. Cogumelo. Explosão nuclear. Veganismo. É. Vegetarianismo, veganismo e tem algum outro nível? Eu sei que tem um lá. Tem outros. Tem outros níveis abaixo do Sim. veganismo. Eu lembro que tem um. Eu não lembro o nome agora, mas é um tipo um veganismo extreme. Sim. Sabe, tipo, além de você não comer nada animal, você não pode consumir nada que você não tenha produzido. Sim, entendi. Você já viu isso aí? Eu não Eu acho lembro que se foi já, eu eu vi, acho mas... que já. Mas existe uma piada na série que a gente gosta no Parks and Rec. Ah, é Vegan. Freegan Vegan. É, Freegan Vegan, é verdade. E aí vocês perguntam o que é Freegan Vegan. Eles inventaram isso, mas sei lá, será que tem alguém que faz isso? Talvez. Que é nada mais, nada menos do que você só consumir verduras e coisas que foram jogadas fora por pessoas. Exatamente. É uma piada absurda, Sim, sim. mas é pra exemplificar o exagero que chegou esse negócio, né? É. Eu acredito eu- muito forte em crescer o que você quer comer. Tipo, realmente plantar as suas próprias coisas. Não, eu também. Eu quero muito que eu faça isso no futuro, na real. Sim. Mas tem extremos muito absurdos, né? É igual eu falei, eu me importo muito com a causa animal e por isso eu seria vegetariano. Uhum. E eu acho que pra mim seria o suficiente. Agora, vegano é um tipo de coisa que eu... Não é pra mim. Respeito quem é, Aham. acho ok, Sim. né? Mas, puta, cara, é difícil você conseguir receber alguém vegano na sua casa, por exemplo, né? Eu tinha um amigo que ele era vegano e a gente zoava ele o tempo todo. Ele também se zoava com isso, Sim. porque não tinha uma vez que a gente saía pra almoçar que, tipo, ele não passava fome. Então. Porque não tem opção. Como que não, você não vive assim? Não dá. É muito bizarro. A gente tem um amigo em comum, que inclusive ouve esse podcast, que é vegetariano. E ele, o tempo inteiro, cai a pressão dele. Se ele dá uma corridinha daqui e ali, ele provavelmente vai desmaiar. Porque eu nunca vi ele fazendo isso. Porque ele é muito magrinho, então ele não precisa fazer exercício físico, que nem nós. A gente rala pra caramba. É. Se ele dá uma corridinha até ali, ele provavelmente desmaia. E às vezes a gente tá conversando online e eu Ele ouço. desmaia. Eu ouço ele falar assim: nossa, minha pressão baixou.
E ele é vegetariano. Tudo bem que ele não se alimenta tão bem no dia dele, mas é muito disso aí que você tá falando. É. Mas sabe pra mim qual é a pior dor de ser vegetariano? Qual? Não comer ovo. Sabe por quê? Não, vegetariano come ovo. Ah, mas... Vegano não come Isso, ovo. vegano, tá. Estraguei a piada. Ai, falei palavrão. Eu estraguei tudo! Nossa, mano. Saco! Não, vou voltar. Sabe qual é a pior coisa de ser vegano pra mim? Qual? É que você não pode comer ovo. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque de todo ovo nasce um bolo. Nem era tão boa, né? Não. No final das contas. Mas valeu a pena, valeu a pena. É. Mas você entendeu o que eu queria falar aqui? O bolo é. Entendeu? Tudo é bolo. Tudo é bolo e bolo é tudo. É isso Exatamente. que a gente quer dizer? É isso que a gente quer dizer. Esse é o slogan da Amor aos Pedaços. Isso. Tudo é bolo. E bolo é tudo. Pronto. E bolo é tudo. Bolo é tudo, mano. Tudo é bolo. E bolo é tudo. Se fosse um italiano, por exemplo, falando essa frase. É tudo é bolo é tudo. Assim, entendeu? Tiri. E tem que ser. Tem que fazer isso aqui. Isso aqui é o que torna o idioma italiano. Sim. Se não é só alguém passando vergonha. Não é só alguém fazendo um estereótipo cabuloso. Exato. É, tem que ter. Se não tiver a mão, não é. Aliás, se você estiver falando em português comum e fizer isso, a pessoa ouve italiano. Não sei se você Exatamente, sabe. sim. Automaticamente é um filtro. É um filtro. Se você faz isso com a mãozinha, se você junta todos os seus dedos, a cabecinha de todos os seus dedos no centro da sua mão, é italiano. Isso, é italiano. Isso. Tipo, é como se a sua mão filtrasse tudo que sai da sua boca. Exatamente. E agora sai em italiano. Eu fiz um curso de italiano um dia. Durou 4 horas. Era só pra fazer isso com maestria, sabe? E tinha um apoio pra mão. Exatamente. Esse era o curso. La bande. Ledundra. E nem precisa ser uma palavra real. Pode ser qualquer palavra. Exatamente. É só você colocar a entonação correta. Pasta. Isso. Pasta é pasta, cara. É, Mas tipo- quando eu faço assim, é macarrão, entendeu? Isso. Tagliarine. E um outro tipo de macarrão. Polpettone. É bolo de carne. Bolo de carne. Fala mais algum. Bolo. Tudo é bolo. Bolo é tudo. Exato. Nada mais prova na nossa teoria também. Nada mais, entendeu? É. Bom, mas fica aí. Eu acho que se a gente fosse compilar tudo que a gente falou nesse podcast hoje, é que tudo é bolo, Tudo é bolo. né? A Matrix é um bolo. Sim, nós vivemos dentro de um grande bolo e os confeiteiros é que dominam o mundo. Exatamente. É isso. Exatamente. Quem são os confeiteiros, você me pergunta? Marcas como a Coca. E é isso. Nós somos meros bolos. Nós somos meros bolos em um mundo de confeiteiros. Olha aí. Tá ficando cada vez melhor Tá as ficando frases. cada vez melhor isso aqui. A gente precisava ter uma série de posts no nosso Instagram com essas frases, né? Eu também acho, sim. Em- A gente tem no Twitter, que o Carlos tá fazendo um trabalho maravilhoso. Exatamente. Inclusive, segue Gritando Baixo Frases no Twitter. E só segue ele, não precisa nem seguir o Olha, nosso Twitter. Exato. Mas uma coisa que é fato é, se eu tivesse ouvindo esse episódio, eu com certeza teria tido um aneurisma. Você acha? Foi tudo muito misturado aqui. Foi. Sabe o que mais é misturado? O que Massa de bolo. é? Porque tudo é bolo. Isso. Então, era isso. E se eu fosse vegano... Por isso que vegano passa fome. Porque tudo é bolo. E tem bolo vegano. Tem bolo Mas vegano? são poucos. Mas são poucos. Bom, você vê que... Eu já ia falar outra. Você vê que esse assunto dá muita massa pra bolo. Exatamente. Dá muito bolo pra massa. Não sei como é que funciona essa frase. Como que é essa frase do jeito certo? Pano pra manga. Isso. Mas a gente pode modificar aqui. Pode. E Isso vai fala. dar muita massa pra bolo. Isso. Já que tudo é bolo. No mundo de bolo, Quem bolaraste? ó, bolês. Embolorado. Balística. Realmente vai ser impossível nomear esse episódio. Mas ele coroa tudo o que é o Gritando Baixo pra Mano, nós. se eu fosse, assim, só uma sugestão de nome. Eu acho que um bom nome aqui seria Sobre Bolos. Sobre tudo ser bolo. Sobre tudo ser bolo? Sobre bolo ser tudo e tudo ser bolo.
E se você fizer assim, o que acontece? Automaticamente italiano. Vai. Sobretudo ser bolo ser tutti. Tutti, exato. Não, mas tuta funciona também. Tuta. Funciona também. La tuta. Sim, o sole é mio. Não, mas o que eu queria dizer era, episódio 30 é o episódio mais gritando baixo que existe. Exatamente. Não é? Eu acho. Eu fico satisfeito por causa disso. Eu também. Porque não foi muito diferente, não foi de perguntas das pessoas. Ele é um episódio que é nosso. E a gente vai promover esse episódio, ó. A ferro e bolo. O negócio é, se você não teve um aneurisma, parabéns. Obrigado. Obrigado por acompanhar a gente até o final. Compartilhe com seus amigos, assim como você compartilha o bolo do seu aniversário. Isso. Certo? Episódio número 30. Nós esperamos estar com você no episódio número 31, 32, no 33, no 34. Pera. 35. 35. Eu acho que eu não... Não, foi na série. Foi na série. Eu falei certo. Falou. Eu não pulei o 3. Eu achei que ia pular. Tá bom. Mas não pulou. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Ai, ai.